Amém, pessoal. Hoje nós vamos ter um tempo de reflexão com vocês e uma realidade que é muito fácil de observar, se você tiver a mínima noção, a capacidade que você e eu, nós temos de vivermos vidas funcionais, onde não importa o buraco que a gente esteja dentro de nós, a gente consegue desempenhar muito bem as funções do nosso trabalho, a gente consegue muitas vezes ser bem-sucedido nos negócios, consegue a olhos crus, nus, assim, você vê uma pessoa funcionalmente bem-sucedida, mas a gente às vezes não sabe a ruína interior que aquela pessoa está vivendo. E um dos provérbios mais importantes que eu guardo e me lembro sempre, lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim que, sobre tudo que você deva guardar, cuidar, proteger, guarde o seu coração, a sua mente, o seu interior, porque é dali que brota, que flui e que procede toda a sua vida. É na sua interioridade, a qualidade da sua vida interior é que vai determinar a sua qualidade existencial. Não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro, casar, ter filho. Eu estou falando de qualidade existencial. Para que você, com ou sem dinheiro, com ou não casado, com filhos, você tenha uma qualidade existencial. O Evangelho fala que o reino de Deus, a vida, só é provada em plenitude no coração do homem. Então, eu só consigo provar o significado do que seja a vida dentro de mim. Fora de mim, eu provo coisas, eu alcanço coisas, e não está errado. Mas é interessante e absurdo o quanto nós somos negligentes com o que acontece dentro de nós. Cada dia mais nós somos cautelosos com aquilo que nós comemos, a gente se cuida, se dá um probleminha no rim, você corre atrás, e é sem glúten, é sem lactose, é low carb, é diet, porque a gente cuida com o que a gente come, a gente cuida do nosso corpo e a gente se torna sarado, com um corpo legal, com a saúde física ok, mas a gente é extremamente negligente com o que acontece na nossa interioridade. O ser humano, pela funcionalidade que ele consegue executar, ele vai negligenciando, e a gente sabe que a gente é assim, com aquilo que a gente com a nossa vida interior. E um exemplo claro disso é que o último estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que hoje, mais ou menos diagnosticado, existe mais de 320 milhões de casos diagnosticados de depressão. No Brasil, nós estamos falando de mais de 12, 13 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. E é uma doença extremamente silenciosa, que eu consigo mascarar muito bem, que às vezes você está lá gargalhando e com vontade de se suicidar. E essa funcionalidade que a gente desempenha no nosso dia a dia, que nos mascara, elas tem um período que a gente aguenta. Porque chega uma hora que a sua interioridade vomita na sua cara a mentira da sua vida. Chega uma hora que tudo aquilo que você esconde dentro de você, vem, você querendo ou não, para o lado de fora. Seja por um surto depressivo, uma síndrome do pânico, seja por uma crise de ansiedade, seja por doenças psicossomáticas. Hoje é registrado que mais de 80%, 90% das doenças que a gente tem
ou são psicossomáticas, ou são potencializadas pelo adoecimento da mente. Só que existem alguns motivos que criam barreiras para a gente tratar sobre isso, porque esse estudo da OMS diz que o maior desafio é vencer o preconceito. É o preconceito de se falar e buscar ajuda na questão da depressão, ou de qualquer doença psíquica. Porque a gente não tem problema em dizer que está com problema no rim e ir num médico. A gente não tem problema de dizer que está com cárie e ir no dentista. A gente não tem problema em dizer que está com problema de úlcera e ir lá procurar um especialista. E são órgãos do nosso corpo doentes. Mas quando o problema é o cérebro, são doenças psíquicas, a gente tem todo tipo de barreira. E algumas que eu posso destacar para vocês é um ceticismo ignorante, de maneira geral, que as pessoas acham que é frescura, que é falta de laço, que é coisa de mulher desocupada, que é de homem fresco. Acha que é só coisa de gente que precisa suar e trabalhar. Isso num lado. No ambiente religioso, isso tem uma força maior, porque além desse ceticismo que ignora e é fruto de ignorância, existe também a questão mística supersticiosa, que se eu sou de Deus, eu não posso passar por isso. Que se eu sou alguém da fé, eu tenho que vencer isso no jejum e na oração. Ou isso os mais puritanos, né? Que acham que às vezes tudo é um diabo na cabeça, que só pela fé, mas com o crescimento das últimas 4 décadas, a teologia da prosperidade, ficou inadmissível alguém ser de Deus e está passando por uma doença psíquica. Só que, como eu disse, a gente aguenta mascarar um tempo. Chega uma hora que não dá. Você querendo ou não querendo, aquilo volta para você. E aquilo mostra para você a sua mentira. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, nesse encontro que a gente intitulou como Conversa Franca sobre Depressão. Eu convidei a Cris, que é uma psicóloga e caminha com a gente aí há alguns anos, para a gente ter, para trazer o olhar da ciência e depois, junto, eu vou trazer o olhar do Evangelho para vocês verem que não existe conflito entre ciência e o Evangelho. Existe entre ciência e religião, mas o Evangelho não tem problema nenhum com a verdade sendo dita, independente de quem a diga, seja um psicólogo, um matemático, um médico. E a primeira pergunta, Cris, que eu queria trazer para você, que parece óbvio, mas que não é justamente o que é a depressão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu acho que é importante, antes da gente pensar no que é a depressão, a gente trazer um pouco do contexto histórico da depressão. Quando que ela começou a ser falada como clínica da depressão, né? A gente tem dentro do contexto histórico da humanidade um cara chamado Hipócrates, isso. Ele fala lá no século IV a.C., ele já trazia questões relacionadas à depressão e à mania, como oscilações de humor, já falava sobre a melancolia. Depois dele vem um médico no século II d.C., que também traz a questão dos pacientes dele melancólicos como tristes,
consternantes e insones. E ele também fala que essas pessoas, elas perdiam peso por sua agitação e perda de sono reparador, ou seja, já não tinha mais aquela qualidade que o Douglas está trazendo dentro da sua vida consigo mesmo. E depois deles, no mesmo século, no século II, ainda depois de Cristo, vem o Plutarco, é um historiador e filósofo que descreve a melancolia de uma forma bastante significativa. E eu queria ler para vocês a descrição que ele trouxe, porque eu achei muito contemporânea, embora tenha sido escrita lá no século II. Ele vê a si mesmo como alguém que os deuses odeiam e perseguem com sua raiva. Um mal muito pior o aguarda. Ele não ousa tentar evitar ou remediar tal mal, por medo de encontrar-se lutando contra os deuses. O médico e amigo consolador são afastados. Deixa-me, diz o infeliz. Eu, o ímpio, amaldiçoado, odiado pelos deuses, sofrer do meu castigo. Senta-se ao relento, enrolado em uma eniagem ou em trapos imundos. Vez ou outra rola nu sobre a sujeira, confessando sobre um pecado ou outro. Ele comeu ou bebeu algo errado, fez alguma coisa ou outra que o ser divino não aprovou. Os festejos em homenagem aos deuses não lhe trazem mais prazer, e sim enchem-no de medo ou pavor. Eu escolhi trazer esse trecho para a gente pensar quão distante está da nossa realidade hoje esse conceito de depressão. Essa questão de que não é algo novo para a gente pensar da nossa contemporaneidade. É algo que vem sendo descrito há muito tempo, antes de Cristo, inclusive. E a partir daí, inúmeros autores vão descrevendo e aí estudando e se aperfeiçoando na questão da depressão. O Freud mesmo retoma o conceito da melancolia dentro da filosofia, vai buscar na filosofia, se embriaga dela para poder descrever o conceito de angústia, o conceito de melancolia, e outros autores e outras linhas da psicologia também vão buscando esses conceitos e aperfeiçoando todas as técnicas para trabalhar com a depressão. Mas o que é ela, né? Nós temos algumas descrições que são mais amplas, quer dizer, ela é um distúrbio afetivo, ela é uma doença que traz um humor triste, um vazio, está relacionada à irritabilidade, está relacionada a não ter um lugar no mundo. Acho que de todas as descrições de depressão que eu já li, uma das considerações que eu achei importante trazer hoje para a gente pensar, justamente com a questão que o Douglas trouxe e iniciou, é a da psicanalista Maria Rita Kell, que no seu livro O Tempo e o Cão, a Atualidade das Depressões, que foi lançado em 2015 como segunda edição, ela traz uma definição que eu achei muito completa para a gente poder pensar. Então, a depressão é o nome contemporâneo para os sofrimentos decorrentes da perda de lugar dos sujeitos junto à versão imaginária do outro. O que é isso? O sofrimento de tais perdas de lugar no âmbito da vida pública atinge todas as certezas imaginárias que sustentam o sentimento de ser. Ser. Por que essa definição é tão completa para mim? Porque ela traz justamente a ideia de que estamos adoecidos de ser. Se a gente parar para pensar, enquanto um depressivo, como ele se coloca no mundo? O que ele nos traz como um sujeito no mundo? Ele está vazio de ser, ele não se encontra, né? Esse lugar de mundo, de ser reconhecido pelo outro no outro, e aqui ela traz a questão do sofrimento na vida coletiva, né? Que hoje a gente tem essa ideia de que as pessoas estão realmente se tornando ilhas, não tem mais essa convivência coletiva, e é a da qual o ser humano está tão sedento. Precisamos olhar para isso, precisamos olhar aonde está o nosso ser.
Pessoas que estão em situação de depressão, elas estão esvaziadas desse ser. E isso é muito profundo. Eu acho que isso é muito bonito para a gente pensar no sentido de que estamos em busca de algo sempre, ok. Mas essa busca, ela nos leva muitas vezes a esse esvaziamento, né? Que lugar é esse de não ser? Eu queria fazer uma questão aqui para você, porque eu mandei ali no grupo e algumas pessoas me mandaram, então eu fiz mais uma síntese de algumas questões, mas se você quiser também perguntar, só levante a mão, que você me diz e eu repito por causa do microfone. Queria que você nos explicasse o olhar da ciência sobre os tipos e causas de depressão. Quais os tipos de depressão e quais são as causas que podem desencadear numa depressão? Então, vamos lá. Eu trouxe para a gente pensar 5 tipos de depressão que são bastante comuns, né? A depressão maior, que é a depressão que tem mais prevalência hoje nos nossos dias. A distimia, que é uma depressão crônica. Tem até um filme que conta a história de uma professora. Eu não vou me lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que conta a história de uma professora que acaba se tornando extremamente incapacitante, assim, a depressão dela, e ela tem que ser afastada da academia, né, de dar aula para a universidade. Ela acaba tendo várias internações e existe uma questão assim que é persistente, é crônica da depressão, é capaz de definitivamente incapacitar aquela pessoa, né? Temos a depressão pós-parto, que é uma depressão, por experiência do consultório, bastante comum, embora tenha ainda muitos preconceitos a serem quebrados, né? É uma situação que ainda as pessoas não têm entendimento sobre tamanha demanda que tem em relação à depressão pós-parto. A gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual. É uma depressão que acontece todo mês, mas a gente precisa pensar assim, então toda mulher tem. Não, vamos com calma, porque existe uma prevalência. O que é uma prevalência? Uma durabilidade, né? E uma persistência desses sintomas. Não é 2, 3 meses que a gente fica chorosa, que a gente tem todos os sintomas de TPM. Não é apenas uma TPM, né? Ela vai além disso. E tem o transtorno afetivo sazonal, que quando eu me deparei, por exemplo, na faculdade, quando a gente estudou a questão da depressão, e eu me deparei com essa questão dos sintomas do transtorno afetivo sazonal, foi uma coisa que me chocou muito, porque ela vem dizer de pessoas que sofrem com dias mais cinzentos, com dias mais chuvosos, com inverno, tanto que ela é uma prevalência alta em cidades onde existe mais dias chuvosos, onde tem mais chuva durante o ano todo, onde tem mais frio durante o ano todo, são cidades que esse tipo de depressão afeta mais a população. Então, são esses os tipos que eu trouxe, né? Eu vou trazer um pouco da questão dos sintomas, que eu sei que você não perguntou, mas eu acho importante a gente pensar, porque dentre elas, os sintomas vão se diferenciando conforme cada um dos tipos, mas é importante a gente pensar na depressão maior, que é a que tem maior prevalência hoje, tanto que os dados que você trouxe muito provavelmente sejam da questão da depressão maior, que é o humor deprimido ou irritável. Não necessariamente seja só a questão de deprimir, né, mas também o fato de estar irritável por um longo período. O interesse ou desprazer acentuadamente diminuídos, ou seja, a pessoa não tem interesse em nada. Mas você gostava tanto de sair com a gente para andar de bike e agora você não gosta mais. Ela pode até gostar, mas ela não tem desejo. Aquilo não tem mais sentido para ela, né? Perda de ganho,
perda ou ganho significativo de peso, ou a pessoa começa a diminuir ou aumentar o apetite, isso é bastante comum também. Insônia ou hipersonia, que é dormir demais, né? Que, de uma certa forma, eu vejo bastante no consultório mais a insônia aparecer do que a hipersonia. É mais prevalente a insônia, que a pessoa se agita e não consegue dormir, tem uma dificuldade, tanto que hoje a gente tem a questão do transtorno misto de ansiedade e depressão, como eu falei da outra vez que a gente trouxe, a questão da ansiedade. A depressão e a ansiedade aqui, elas estão sempre muito próximas, assim, porque existe irritabilidade na ansiedade também, e na depressão é bastante comum também. Aquela agitação ou aquela lentidão que a gente chama, né, que a pessoa parece que não tem mais os reflexos de antes, ela já não consegue mais ter a mesma resposta que antes. Uma culpa excessiva, isso acontece bastante, é um dos sintomas mais comuns assim que eu tenho me deparado no consultório. É essa culpa excessiva de algo que às vezes não sabe-se o nome, né? Uma angústia, um nó na garganta, eu preciso chorar, eu não sei como fazer isso, eu não sei para onde vai essa vontade de chorar, como que eu me relaciono com isso, né? Tem uma dificuldade muito grande de se concentrar, é perceptível que em casos de depressão a pessoa não consiga nem, ela tá aqui, mas ela não está aqui. Ela não consegue associar as coisas, ela não consegue estar atenta e tendo uma compreensão mais profunda daquilo que está sendo dito. Ela está pensando aqui, daqui a pouco ela pensa, nossa, mas aquela máscara que está na parede, tem uma sorrindo, outra triste, certo que a minha é triste, porque eu sofro, né? Não é só isso que vem, mas vem essas coisas que desfoca muito. E, obviamente, o pensamento de morte e de ideação suicida ou tentativa ou plano que aparece dentro do processo de uma depressão maior. Que hoje a gente sabe, aqui na nossa região, tem um estudo recente que fala que uma das cidades da nossa região é a cidade de maior índice de suicídio no Brasil. E isso é muito preocupante, né? A gente vai falar de depressão de uma forma geral, mas vamos pensar na possibilidade de depressão na infância, que a gente quase não fala. A depressão na infância, ela está diretamente ligada a sintomas muito mais físicos do que esses sintomas que eu acabei citando aqui. Na adolescência, ele já tem mais ou menos a mesma sintomatologia, mas na infância ele está muito relacionado à dor física. Se a gente enxergar ou pensar numa criança que se queixa muito de dor de cabeça, que chora por qualquer coisa, que se queixa muito de dor abdominal, que tem dor nas costas, é uma criança que está buscando um lugar, né? E que a gente não tem conhecimento nesse sentido, porque criança pode estar fazendo manha, né? Qual que é a diferença, ou qual que é o tempo de manha que uma criança faz, ou o tempo de um sintoma que realmente está colocando ela em sofrimento, né? Causas. A gente pode até falar de uma depressão sem causa, né? Que existe muito essa questão, assim, que é levantada muito, mas eu não tenho por que estar depressivo, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu não tenho por que estar depressivo. A psicologia traz a questão de que pode ser uma causa de uma perda, de um ente querido, pode ter uma causa vivencial daquele momento, mas também pode ser uma causa não aparente. Quer dizer, eu tenho traumas, eu tenho vivências anteriores disso, né? Eu tenho a minha infância para viver, para reviver, para saber o que aconteceu, eu posso ter sido agredida, eu posso ter sofrido algum tipo de abuso, e tudo isso vai deixando marcas na gente. Essas marcas vão sendo mascaradas, até que chega uma hora que isso não suporta mais. Eu sozinho não dou mais conta. Então, isso vem à tona em forma de uma depressão, né? Acho que é isso. Conforme você foi falando, você foi respondendo algumas questões que eu tinha.
Mas pelo que você explicou, até para ficar mais pedagógico, eu percebo que existe a depressão orgânica, que é aquela, principalmente na depressão pós-parto, algumas falta de ferro, falta de alguma química orgânica do corpo. E existe a depressão que se soma com a questão psíquica mesmo, a questão terapêutica e tudo mais. Eu queria entender onde entram os medicamentos na depressão. Porque se só com terapia, com a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, ou quando entra o psiquiatra, quando há essa necessidade medicamentosa, e se há sempre ou se não há, como que a ciência encara a questão do medicamento e da depressão? Atualmente a gente tem um mercado, né, de antidepressivos muito vasto e que a indústria farmacêutica ela já vem acentuando essa ideia de que ela precisa vender os medicamentos dela. Então, ela caracteriza o que é uma depressão e chega no médico, te dá um folheto e diz: aqui está, o diagnóstico da depressão é esse, né? E já com sintomas prontos, já com tudo organizado para o médico poder fazer o seu diagnóstico só a partir do seu folheto. Nós temos o DSM-5 e o CID-10, que são manuais de diagnóstico dentro da área clínica, da psiquiatria, da psicologia. E esses manuais, eles vão nos dando a base, mais ou menos, de como que a gente vai fazendo esse diagnóstico. Não, nem todos precisam de medicação. Como que a gente identifica? Um bom profissional sabe quando o seu paciente está num estado de sofrimento que pode gerar ainda mais sofrimento. Um bom profissional vai organizar com o seu paciente, seja ele um psicanalista ou um psicólogo, por exemplo, que acaba chegando até a gente, às vezes, primeiro do que no psiquiatra, como que isso vai se dar, como que a gente vai fazer a interação medicamentosa. É necessário entender que existem graus de depressão, né? Leve, moderado, grave. Quando a depressão é leve e moderada, a gente consegue, com a psicoterapia e com a psicanálise, com a terapia analítica, né? com a análise pessoal da pessoa, ir trabalhando essas questões. Só com a medicação tem a mesma funcionalidade que eu falei da questão da ansiedade. Ela vai tratar de uma forma orgânica quando isso é uma alteração de substâncias orgânicas. Mas se isso não se isso tem uma causa a partir de um trauma, a partir de uma vivência, a partir de uma perda, a partir do uso abusivo de álcool ou drogas, a partir de coisas do nosso dia a dia, de uma forma geral, ela pode entrar como leve ou moderada, mas pode entrar como uma depressão que te tira o chão, e aí precisa de uma medicação, né? As medicações vão alinhar e equilibrar todo esse processo, mas o processo de terapia e de psicoterapia e de análise pessoal sempre são concomitantes, ou seja, sempre estão em paralelo com a utilização da medicação. E é só o psiquiatra que receita medicamento? Medicação é sempre o psiquiatra. Nem o psicanalista, nem o psicólogo não receita nenhum tipo de medicação. A gente não tem autorização, embora a gente faça farmacologia dentro da universidade, que é uma questão justamente para a gente entender como que está funcionando aquele paciente a partir daquela utilização da medicação. Então, vai usar lá uma medicação que faça determinadas alterações no comportamento, eu preciso estar ciente disso para entender como esse tratamento vai se dar. Então, sempre concomitante com o processo terapêutico. Você comentou que traumas, situações de trauma, sejam uma falência, vou dar um exemplo, né? O luto, uma separação, alguma coisa traumática pode desencadear ou trazer à tona coisas de muito tempo, né?
Mas a gente vive, e foi até uma questão que alguém me mandou, a gente vive num mundo de oscilações emocionais. Como que eu identifico se o que eu estou vivendo é uma crise depressiva ou só é um momento de tristeza, de um luto, e o baque de uma falência, o baque de uma separação, se aquilo é realmente uma depressão que precisa ser tratada, ou por um psiquiatra, psicólogo, ou um psicanalista, ou se é somente uma tristeza que vai se acalmar. Como vocês têm mais ou menos como a gente pode entender isso? Então, uma coisa que a gente precisa desmistificar, então, é a questão da tristeza e da depressão, né? Tristeza é um sentimento humano, a gente pode ter todos os dias, digamos assim, em algum dado momento do nosso dia, poxa, alguém enroscou na porta do meu carro, eu não fico feliz com isso, né? Duvido que alguém fique. É uma tristeza é um estado humano, é um sentimento, é uma emoção. E ela é temporária. E a gente precisa estar atento. Por isso a questão da autoobservação é muito importante. Porque eu preciso entender o que é tristeza dentro de mim. Até onde eu estou triste por uma separação. Até onde eu estou triste por um luto. Ou até onde a intensidade dessa tristeza está me incapacitando. Que aí entra como um processo depressivo. Isso é a questão a tristeza é transitória. A depressão sempre vai ser algo que é mais duradouro. Ah, mas é transitória, para mim é um transitório, para você é outro, né? Quer dizer, daqui a pouco você não está nem tomando banho mais. Espera aí um pouquinho. Será que isso é uma tristeza ou eu estou entrando num estado depressivo e não estou me dando por conta, né? Essa autoobservação é muito importante. Uma coisa muito comum, e conversando com você e com outras pessoas, são as pessoas que convivem com o depressivo, seja família, amigos. Você consegue observar qual que é o padrão normal de quem convive, se as pessoas têm paciência, se as pessoas se tornam codependentes da depressão, como que é geralmente e qual que seria... para quem está aqui, para quem possa ver depois, uma orientação para o familiar, para o amigo, para o cônjuge, que convive com esse ser, com essa pessoa em depressão, qual é o melhor modo de proceder? Espera aí, gente. Então, primeiramente, eu queria falar sobre preconceito. Nesse momento, eu acho que é importante a gente pensar sobre preconceito. Hoje a gente ouve muito falar que um adolescente que tenta suicídio é fresco. Está fazendo isso para chamar atenção. Uma criança que está apresentando dor de barriga o tempo todo, está fazendo um chororô, como a gente chama, né? Ou um adulto que é triste, ou ele não quer trabalhar, ou é porque ele... né, terminou com a namorada, agora tá lá, ó, desse jeito. Isso aí podia ter passado, o cara tem que ter força de vontade. Na depressão não tem força de vontade. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter conhecimento e entendimento do que significa estar triste, do que significa estar depressivo, e quando se dá conta de que alguém está ao nosso redor depressivo, ter paciência, demonstrar para aquela pessoa que você está com ela. Isso é muito importante. As pessoas depressivas, elas, como eu falei, elas se sentem extremamente vazias e sozinhas. Porque em um dado momento vão vir os pensamentos que vão aparecer, onde ela vai dizer assim, não importa se eu estou aqui ou não. Essa pessoa precisa ser lembrada todos os dias que tem gente que se importa com ela. Que os filhos se importam com ela, que a esposa se importa com ela, que o marido se importa com ela, que os amigos se importam, né? Meu amigo está depressivo, então nem adianta ir lá, porque só fala de tristeza e que vai se matar. Mas, gente, se a pessoa está doente, a gente precisa entender que depressão é uma doença e que ninguém quer ter depressão.
As pessoas adquirem isso em função dos seus traumas ou das suas funções químicas cerebrais ou em função de outras tantas questões que a gente trouxe. Uma orientação para essas famílias ou para essas pessoas que têm amigos que acabam sofrendo desse mal é que a gente possa estar buscando recurso e entendimento sobre a depressão, que a gente possa levar essa pessoa para fazer uma caminhada, falar para ela que a gente gosta da presença dela, estar perto dessa pessoa, organizar com ela como que a gente pode, sei lá, uma viagem, organizar com ela um passeio que faça com que ela se sinta amada. Esse lugar do depressivo vem muito dizer de um lugar de não amor, que a pessoa não se sente amada, que a pessoa não se sente nada. E a gente precisa retomar essa ideia de dar um lugar para essa pessoa. Acho que isso é o mais importante. Estar presente naquele momento faz toda a diferença. Antes de eu fazer algumas considerações, que você pudesse fazer, como profissional, algumas orientações que você poderia fazer, algumas considerações para alguém aqui, ou que alguém que possa ouvir, ou alguém aqui que conhece alguém. Quais orientações você daria para alguém que está vivendo, se percebeu, entendeu que pode estar vivendo um quadro depressivo, iniciando, ou já se percebeu que é uma realidade? Algumas orientações mais práticas, como que você poderia nos dar aqui para o pessoal que está aqui e ouvindo? Acho que é importante a gente pensar que se a gente se identifica, bom, então vamos procurar sair desse lugar, né? Sair desse lugar quer dizer a gente entender que eu preciso de ajuda. E uma das coisas que eu acho que é outro paradigma que precisa ser quebrado dentro da nossa sociedade é a ideia de que quem pede ajuda é fraco. Não. Quem pede ajuda é forte, porque só quem é forte para lidar com aquilo que tem dentro da gente. Só porque eu sou forte, eu sou capaz de lidar com as minhas podridões. Né? Só porque eu sou forte, eu sou capaz de enfrentar aquilo que está acontecendo comigo. É importante que cada um de nós tenha consciência de que não se trata de uma frescura, de que a gente pode sair disso e de que você não é só isso, né? A depressão é uma parte do que está te acometendo, não é você por completo. Isso eu acho que é válido a gente pensar quando a gente se sente totalmente incapaz de algo. É muito comum aparecer pessoas no consultório ou até pessoas que procuram para qualquer orientação fora do consultório. Eu trabalho em escola também, a questão com alunos, é muito comum a gente ver as pessoas tendo baixa autoestima. Baixa autoestima também leva à depressão. A gente não se acha bonito na adolescência. Vamos lá, na adolescência, quem não se sentiu o patinho feio? Por que hoje a gente desconsidera a ideia de que na adolescência o sofrimento é bobagem? A gente fala isso. Eu ouço isso dentro das escolas, eu ouço isso nos nossos grupos de amigos. Por que a gente precisa desconsiderar um sofrimento que a gente já passou, que a gente já viveu, que a gente sabe como é que era e que quando éramos nós era o maior sofrimento do mundo? Quando eu era adolescente, eu sofria horrores, né? Eram os meus sofrimentos. E eu queria que alguém olhasse para isso. Então, quando a gente tem esse desejo de que o outro olhe, e a gente é humano, a gente quer mesmo que o outro veja, né, o nosso sofrimento ou as nossas produções, o que nós temos a oferecer? Que isso é bobagem? Acho que a orientação que a gente tem que levar para casa é olhar para o meu sofrimento e para o sofrimento do outro de uma forma empática. Ter empatia com isso, entender que a dor que dói em mim é uma dor significativa para mim, pode não ser significativa para o outro. E a dor que dói no outro pode não ser significativa para mim, mas eu preciso respeitar tanto a minha dor quanto a do outro.
né? Procure recurso. Saiba que você não é somente esse sintoma, essa doença. Vá procurar um profissional, procure alguém de confiança, um familiar ou alguém que tenha que você confie para conversar sobre isso e pedir ajuda para que você vá até um profissional e fazer esse diagnóstico. Acho que é muito importante para a gente finalizar, pelo menos a minha parte, a gente entender que o que a gente traz aqui são sintomas, são situações em que a gente pode identificar. Mas o diagnóstico sempre quem vai fazer é um profissional da área de saúde, né? Ou um psicólogo, ou um psiquiatra. O psicanalista dificilmente dá um diagnóstico, né? Ele acaba trabalhando com o sujeito como um todo, que é muito bonito. Mas é preciso, muitas vezes, essa questão do diagnóstico para a questão da medicação, para a questão de entender quais são os processos que vão ser tratados a partir daí. Então, a gente pode trazer sintoma, vocês podem se identificar, é preciso entender que precisa-se uma prevalência desses sintomas, é preciso uma durabilidade nessas situações, para que de fato isso seja uma depressão, tá bom? É engraçado que tem um texto em Tiago que diz que alguns aqui devem conhecer, outros não, que fala que todo dom perfeito, ele é de Deus e ele vem do alto, e o texto de Tiago fala que se refere a Deus como Pai das luzes. Eu acho bonito esse texto, porque ele fala assim, que onde você vê entendimento, lucidez, verdade, conhecimento, um dom genuíno, independente se a pessoa pode ser ateu, ali a graça divina. Existe um dom daquele que é o Pai de todas as luzes, onde a luz, seja para um arquiteto, um engenheiro, um matemático, um químico, um físico, existe a luz dentro dele para aquela função que ele desenvolve, para aquela vocação a partir do dom que ele tem. Ali existe graça, independente se a pessoa crê em Jesus ou Genésio, porque e quando eu tenho esse entendimento, quando a partir do olhar da espiritualidade cristã, eu não tenho medo de buscar ajuda. Se o meu psicólogo, o meu psiquiatra, independente o que ele crê para a vida, ele é o entendimento que ele teve, a bagagem de conhecimento como um profissional, como um dom que ele tem, é graça divina para mim. Do mesmo jeito, quando eu vejo um cantor, um dançarino, um artista, a gente reconhece como um dom, como uma graça. Aonde existe um profissional, seja um psicanalista, um psiquiatra, um médico, o que for, ali existe luz daquele que é o Pai das luzes, né? E a partir dessa compreensão da ciência, eu gosto de ter, e eu gostaria que você guardasse dentro de você, algumas compreensões práticas que acredito que vão contribuir. E a primeira compreensão que eu quero que você guarde, diante daquilo que a Cris trouxe, é que a depressão não te separa do amor de Deus. A depressão, o estar em depressão, deprimido, isto não te separa do amor de Deus. Existe um texto em Romanos, no capítulo 8, que é, para mim, um dos mais bonitos de todo o Evangelho. Paulo, escrevendo, ele fala, olha, nem morte, nem vida, nem principados, potestades, criaturas, e ele diz algo, ele fala, nem tristeza, angústia, as minhas melhores alturas ou as profundidades da minha existência, isto não me separa do amor de Deus. Ou como o Salmo 23 que fala, ainda que eu esteja num vale de sombra e de morte, tu estás comigo. Essa compreensão parece simples, mas é algo que eu preciso me lembrar para a minha vida, e que por mais que eu ser alguém de fé, não significa que eu não possa viver um estado de depressão,
mas essa compreensão em fé me ajuda a superá-la. Porque eu preciso entender que o fato de eu estar deprimido, em depressão, não altera o amor de Deus ao meu respeito. Eu vivo em Deus, o amor e a graça de Deus está sobre mim, eu estando nos meus melhores dias ou nos meus piores dias. Eu posso estar num cume do monte ou no profundo vale, Deus está comigo em amor e graça, me protegendo, comigo. O texto de Romanos fala que a minha nudez não me separa do amor de Deus. Ou seja, a minha exposição a mim mesmo, as fragilidades da minha vida, nada do que eu possa estar experimentando na minha existência me separa do amor de Deus. Isso altera a maneira com que você enxerga a depressão. Isso vai blindar você de viver um quadro de depressão, blindar você de viver uma síndrome do pânico? Não. Do mesmo jeito que você crê nisso e pode ter uma crise de rim. Por que você não pode ter um problema mental? É que a gente é burro demais, gente. A gente é muito amebinha e na espiritualidade a gente foi ficando pior, porque daí a gente não consegue entender que as escrituras estão cheias de gente que viveu quadros depressivos. Elias, lá no Velho Testamento, fala que depois de um momento absurdo de soberania divina e milagres malucos, ele teve um quadro depressivo que ele sentou e ele pediu para morrer. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que ele estava, imagino, preso, abandonado pela igreja de Jerusalém, com frio, com fome, numa prisão que muitos historiadores dizem que era no meio do cocô. Ele escreve falando que ele perdeu a vontade de viver, porque ele estava só, viveu um momento, um quadro de depressão. Esse mesmo Paulo escreve e fala, mas essa minha condição não me separa do amor de Deus. Porque fé não tem nada a ver com sensação, com sentimento, é uma consciência. É uma consciência enraizada no amor de Deus. Fé, segundo o Evangelho, segundo Jesus, não é uma sensação que eu sinto, uma emoção que eu me arrepia. Não, eu posso estar em fé vivendo um dilaceramento emocional. E essa consciência de fé é o que como eu disse, não me blinda, mas enraiza a minha existência, como diz Jesus. Ele fala, olha, a tempestade vem sobre todos, mas aquele que edifica a sua existência sobre a rocha, sobre quem Deus é, sobre o amor de Deus ao seu respeito, sobre a graça de Deus que o cobre, essa pessoa tem a sua existência firmada na rocha. E quando o vento vem, a tempestade vem, a depressão vem, essa pessoa tem uma perspectiva diferente. Então, uma compreensão que eu quero que você guarde é a depressão que você possa experimentar, ela não separa você do amor de Deus. Você não está só com relação a convívio, mas você precisa entender que mesmo só na sua convivência, mesmo que as suas emoções gritem que você é um nada, está sozinho, que existe uma angústia gritante dentro de você, lembre-se e deixe a sua consciência se enraizar na verdade de que o amor e a graça de Deus estão sobre você. A segunda compreensão que eu quero que você guarde é que a sua alma, a sua psique, as suas emoções, elas não têm que ser obedecidas, mas elas precisam ser observadas, sem medo, nas suas realidades. Por que eu estou falando isso? A gente vive um momento onde tudo é emoção, onde tudo é sentimento. E não tem, como a Cris falou, não tem problema nenhum o sentir, faz parte da vida.
O problema é quando eu sou guiado pelas minhas emoções, quando eu me rendo a elas. E uma crise depressiva, um estado depressivo, é um estado onde a fragilidade das suas emoções pode se cronificar. E você, se você não tiver esse entendimento de que eu não sou a minha alma, eu não sou as minhas emoções, eu tenho uma alma, eu tenho uma psique, mas eu sou alguém mais profundo do que isso. E o Evangelho me garante que eu sou um ser espiritual, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E a minha alma, ela oscila. Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está aqui embaixo. Ela tem... e se eu me entregar a essas oscilações, a minha alma vai abafar, sufocar todo o senso de realidade. E essa compreensão te faz perceber quando as coisas estão virando um turbilhão. Só que quando eu falo que a sua alma ela não tem que ser obedecida, mas observada, mas sem medo ou pudores, é que um dos motivos que faz com que a gente negligencie o que está acontecendo dentro de nós é que a gente tem culpa, a gente tem medo de Deus, do diabo, dos outros, de se encarar nos bichos que a gente carrega. Uma das grandes causas de quadros depressivos são as culpas que eu carrego, são as mágoas que eu ainda carrego, são os ressentimentos de ódio que eu ainda carrego. São coisas... você não vê uma árvore de um dia para o outro árvore. É uma semente que foi crescendo, crescendo, crescendo até que você viu. E Hebreus fala que um exemplo disso, a amargura, ela vai contaminando o ser, a raiz da amargura. Então, a depressão, e eu quero que você entenda bem o que eu vou falar, ela é uma doença, ela precisa ser tratada, mas ela é extremamente reveladora de algo muito mais profundo, de algo que precisa ser tratado em mim. Como a gente comentou, existe depressão sem causa? Existe de maneira tópica, mas como demonstração é porque eu não entendo a causa, eu preciso descobrir qual é a causa. O que me desencadeou isso? E entenda, essa dor pode ser uma graça divina para falar: acorda, cara. Acorda que você está carregando um bicho dentro de você que precisa ser tratado. E esse bicho não é um diabo, não, é você que precisa ser tratado. A sua alma precisa ser curada, superada nos seus traumas, nas suas dores, nas suas mágoas, e que a gente vai deixando e mascarando, que vem uma hora e vem tudo para fora. E graças a Deus que vem tudo para fora, porque morrer assim, amigo, não dá. Então, entenda que a sua alma precisa ser observada, mas eu só tenho coragem de olhar para mim com essa honestidade quando eu creio que sobre todas as minhas mazelas existe graça. Sobre todas as minhas dores e sobre todos os bichos que eu ainda carrego de ódio, de amargura, de ressentimento, existe um perdão absoluto que diz: você não é uma surpresa para Deus. Eu reconheço para minha própria saúde, mas não é Deus que está sabendo, Deus sabe. Você sabia que Deus sabe dos buracos que você carrega? É você que precisa saber. É você que precisa reconhecer os bichos que você não tratou, as amarguras, os ódios, o seu sentimento de vingança, de ódio, de promiscuidade que está ali com turbilhão. Mas eu só tenho coragem de tratar isso com honestidade e luz quando eu reconheço que sobre todas as coisas, sobre todas as minhas dores, mágoas, ódios, amarguras, existe perdão e graça.
Então, quando eu entendo a mágoa, nada disso me separa do amor de Deus. Ele escolheu me perdoar, Ele sabe de mim, eu não sou uma surpresa para Ele, Ele sabe de mim. Mas Ele escolheu me envolver com graça e perdão. Eu tenho coragem de olhar no espelho e começar a dar nome aos monstros que eu ainda carrego. Começar a entender que às vezes o que eu tenho aqui é um ódio que eu não estou afim de perdoar, eu quero que morra mesmo. E eu ter coragem, amigo, é só quando eu reconheço Deus, o Senhor sabe. E o Senhor escolheu me perdoar, existe graça sobre mim, então eu entrarei nos labirintos do meu ser na luz. Na luz. Na luz do perdão e da graça de Deus. A terceira compreensão que eu quero que você tenha é que eu preciso ter coragem nessa compreensão do amor de Deus, nessa compreensão de observar como Davi fez, de por que está abatida a minha alma. É alguém que tem coragem de olhar para si e reconhecer o que está acontecendo, que eu só tenho essa coragem quando eu entendo e compreendo e acolho o perdão de Deus e a graça de Deus, o amor de Deus sobre mim. Eu tenho que ter essa mesma coragem de reconhecer o meu coitadismo. A autocomiseração é algo muito comum em quem vive um quadro depressivo. Porque depressões de longo prazo, que tem um período maior, ele vai desconfigurando o cérebro. Ele vai criando sinapses neurais que vai viciando a nossa mente a ter pena de si mesma. E se existe algo que vai paralisar você e a mim, é quando a gente se entrega a isso. Porque você começa a ter pena de você mesmo por estar vivendo aquilo. E as nossas emoções, como eu falei, se a gente se entrega a elas, meu amigo, você é um diabo, você se torna o seu próprio diabo. Você se torna o seu próprio algoz. Porque se entregue à autocomiseração, se entregue ao coitadismo, à autovitimização, e você não vai ter força interior, mesmo com uma ajuda, para vencer, para superar. Então, quando eu tenho essa honestidade de olhar e falar, eu estou sentindo isso, é porque eu estou com pena de mim. Eu estou com pena de mim, eu estou sentindo nada e eu preciso reagir. Eu preciso reagir a essa condição. Seja com um auxílio medicamentoso, seja de um profissional, seja quem for, mas eu preciso me ajudar. E um grande processo de cura acontece quando eu olho, sabendo que eu estou perdoado e acolhido na graça de Deus, e falar, você está com pena de si mesmo. E você precisa vencer isso. Um exemplo muito profundo para mim, no Evangelho de João, é quando Jesus chega no tanque de Betesda. Nós estamos falando de Deus tratando com o homem. Deus estava ali, encarnado em Cristo. E um homem há 38 anos, paralítico, estava jogado. E Jesus faz uma pergunta que ela é extremamente reveladora e pedagógica. Ele olha para aquele homem e ele fala, você quer ser curado? Um homem paralítico, há 38 anos paralítico, jogado ali no meio de um monte de enfermo, e a pergunta de Jesus para ele foi, você quer mesmo ser curado? E a resposta do homem não foi assim, eu quero, não, olha, eu estou aqui, mas ninguém me ajuda, e o anjo vem, mexe o lago ali, o homem transfere, porque eu sou um coitadinho. Porque a gente vai entrando nessa. Porque superar, amigo, superar certas coisas, principalmente emocionalmente falando, é um desafio. Porque a gente gosta de adulação. A gente gosta de massagem e o WhatsApp dizendo que a gente é o máximo.
E não somente a gente gosta dessa adulação, quando a gente reconhece que vencer, superar esse processo, ele é trabalhoso, demora às vezes tempo. Então, uma das frases do Mandela, que é totalmente evangelho, ele fala assim: eu sou o capitão da minha alma. E alguém maduro não é alguém que não tem depressão, dores, angústias. É alguém que fala: eu serei o capitão da minha alma. Eu não me entregarei a ela, mesmo se eu precisar de ajuda, remédio, terapeuta, psiquiatra, mas eu não vou me render a essa situação. Eu vou partir para as cabeças, mas eu vou vencer. E essa consciência em fé de si mesmo, de reconhecer suas emoções, de não se entregar a ela, de reconhecer a sua autocomiseração, é extremamente fundamental nesse processo. É extremamente fundamental. E para a gente encerrar, primeira compreensão é: nada me separa do amor de Deus. A depressão não me separa do amor de Deus. Eu vencerei a depressão, me reconhecerei em depressão, sabendo que eu vivo isso no amor de Deus. A segunda é a minha alma, a minha psique, ela não tem que ser obedecida, mas ela tem que ser observada. Mas ela tem que ser observada sem pudores, sem medo. E isso só acontece quando eu creio na soberania da graça e do perdão de Deus sobre mim. Aí eu tenho coragem de olhar para dentro de mim e dar nome a tudo que me mata e que eu ainda carrego em mim. A terceira é que nesse processo emocional, eu não posso me entregar, mas eu tenho que reconhecer a realidade da autocomiseração, do coitadismo, da autovitimização. João 8 fala que a verdade liberta. E a verdade, muitas vezes, é a verdade acerca de nós mesmos. E para encerrar, lógico, meu amigo, que às vezes você está nesse momento, você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda, você precisa vencer os preconceitos e buscar alguém sério que te ajude. É a coisa mais normal do mundo você querer um abraço, um acolhimento, está tudo certo. Você buscar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um médico, se precisar, principalmente na depressão orgânica, tomar o seu remédio, não tem problema nenhum. Mas, e o Evangelho, ali em Isaías, no capítulo 58, tem um texto que é para mim extraordinário, que fala assim: nesse momento, como a nossa tentação é só olhar para o umbigo, o chamado do Evangelho é: cuide de você mesmo, reconheça tudo, mas tenha coragem de olhar para fora e se entregar ao amor ao próximo. Isaías fala assim: na sua aflição, na sua angústia, o jejum que eu quero é: pegue alguém nu e vista, pegue alguém com fome e dê comida, pegue alguém com dor e acolha, entregue-se ao bem e ao amor, entregue-se, vença a tentação de se ficar debaixo do edredom sentindo pena de você mesmo, e mesmo sem sentir nada, vá para a vida, ajude o próximo, busque necessidade para você suprir. E Isaías 58 fala assim: então a cura brotará sobre você. É interessante, eu já tive momentos que eu estava me sentindo um cocô, sem vontade de pegar você pelo pescoço e enforcar, me jogar senti de tudo. Uma das coisas mais curadoras para mim foi me pegar e sentar aqui e ensinar. Sem sentir vontade, com vontade,
com arrepio, sem arrepio. Muitas vezes eu cheguei ensinando, nos mais de 10 anos que eu ensino, sem um pingo de sentimento me cooperando. Mas dentro de mim existia uma consciência do que era o que eu tinha que fazer, e eu me entregava, e eu fazia, e eu me doava, e era incrível, meu amigo. Quantas vezes eu saí, parece que terapeuticamente restaurado. Você não precisa sair pregando para todo mundo, mas busque necessidades para você suprir. Busque angustiados para você abraçar. Você quer um abraço? Saia abraçando. Busque gente com fome para você dar comida. Se entregue ao bem e ao amor. E eu digo a você, o Evangelho me garante, aí é onde entra a fé. Eu não sinto nada. Minhas emoções dizem não, a minha vontade é me abraçar, me beijar e ficar com pena, mas eu vou crer no que o Evangelho me ensina. Eu creio que sobre mim existe Deus com soberania e graça e amor, e está cuidando de mim, trará pessoas para me ajudar, mas eu, pela fé, ajudarei. Pela fé eu amarei, pela fé eu me doarei ao próximo em amor. E eu digo, o Evangelho me fala que sobre mim brota cura. Não sabe o que fazer? Vai no orfanato. Não sabe o que fazer? Vai num asilo. Não tem o que fazer? Liga para tua mãe e diga que a ama. Não sabe o que fazer? Vê alguém triste, vai lá e chore, abraça essa pessoa, se doe. Porque isso não somente vai fazer o bem para o próximo, mas fará bem para você mesmo. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de Deus. O Senhor sabe como eu estou, mas eu vou. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. Vença esse tabu. E creia que tudo isso acontece quando você se entrega a essa prática do amor, em fé. Mesmo a depressão, ela cooperará para o seu bem. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu queria contribuir, mas eu não sei falar de forma tão organizada com vocês. Peraí, posso colocar em você, Débora? Consegue virar, Tiago? Ou vem aqui. Se quiser só segurar, vai. Não senti isso. Tá bom. Oi, boa noite. Me vem à mente um versículo de Tiago 1,19. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E nós vivemos numa época que as pessoas estão prontas para falar. Elas estão tão prontas para falar que elas, mesmo quando o outro está falando, ela já está pensando, o que eu vou dizer? E é extremamente ansiogênico essa atitude. E se a gente vai conversar com alguém que precisa, a gente tem que realmente estar pronto para ouvir. Pronto para se ouvir, né? As suas questões internas, né? Senhor, sonda-me e eu me sondo junto. E para ouvir o outro, estar pronto realmente para ouvir, porque a gente se acalma quando a gente realmente ouve. E quando a gente realmente ouve, a gente consegue ajudar outra pessoa, mesmo que a gente não consiga ter alguma técnica, alguma ideia. Às vezes a pessoa não está receptiva, às vezes a pessoa não quer melhorar, mas entender a pessoa, pelo menos tentar entender. Isso já ajuda. Eu também creio que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive a depressão. Eu creio que esses sintomas, eles nos forjam a fé, né? A fé não é forjada numa vidinha normalzinha, mas é no deserto, é nas dificuldades, nos altos, nos baixos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é só na abundância de comida, mas pode ser na abundância de sentimentos bons, mas também pode ser na escassez de sentimentos bons. É o que eu me lembro agora. Outra hora eu lembro mais. Amém, meus irmãos. Eu creio em milagre. Eu creio que você pode dormir numa crise depressiva e acordar indo para o carnaval numa alegria profunda. Eu creio em milagre.
Milagres acontecem, mas o chamado do Evangelho é que eu caminhe pela fé e não por milagres. Milagres acontecem, mas eu estou aqui para aprender a sabedoria que a vida me ensina e caminhar nela. Se nesse processo milagres acontecerem, estou aqui e aleluia. Mas não é isso o ensino. Eu oro, eu te ajudo e eu te instruo para que você, se o milagre não fluir, você com a ajuda de um profissional, de alguém, de um medicamento e do próprio ensino do Evangelho, você levante-se dentro de você e supere. Amém? Deus abençoe vocês. Feliz